Quanto mais a gente protege, mais a gente deixa o outro fraco. E o processo de autorresponsabilidade fica ruim. E aí onde você se machuca? Porque você não compactua mais com essa mentira. Então, assim, por pior que seja, quanto antes ela cair no buraco, melhor. E aí, Dri, você tem fome de quê? Você. Então, tenho fome hoje, principalmente, de entender por que que a minha filha, uma vida toda, 29 anos, manipula tanto, mente tanto, o tempo todo para todo mundo. Tipo, a vida dela é uma mentira total, assim. Tá. Mas vamos lá. Deixa eu entender melhor. É, Como que é a vida da Adriana? A vida Vamos trazer a Adriana para cá. Vamos entender quem é a Adriana. E a gente tem muito tempo, é meio profundo isso. Mas quem é a Adriana? O quanto, se eu pudesse perguntar para a Adriana, de 0 a 10, quanto a vida da Adriana é uma verdade? 7. 7. Por que você acredita que tem aí uns 30% que não são verdade? Porque há um tempo, faz um tempo que eu estou numa busca de parar de agradar todo mundo e fazer o que tá aqui Legal. dentro da minha. Ui, E que aquele bom. coraçãozinho aqui. Por Tá. isso que eu falo dos 70%, que eu Não, ainda. não. Mas já tá ótimo, Dri. Só porque você ter me dado essa resposta aí, já fiquei felizona. Eu falei, vai ser mais difícil. Não, já tá mais fácil. E aí, quando você olha a, a, a manipulação, ela é para conseguir aquilo que a gente quer, Conseguir benefícios, né? qualquer que seja. Então vamos pensar. Qualquer situação. Quando a gente está numa situação em que a gente quer alguma coisa que a gente não consegue, a gente começa a manipular. Existe a manipulação positiva, né? Então quem trabalha com energia, de certa maneira, manipula a energia, né? Para fazer uma transmutação, para fazer. É uma manipulação, é usar a energia, canaliza uma energia, por exemplo, para transmitir. O que você está fazendo? Manipulando a energia, pegando uma energia e fazendo um movimento com ela. É uma manipulação. Só que existe a manipulação de uma maneira que usa da mentira. Mas de qualquer maneira, para conseguir um objeto do desejo, Sim. certo? Para que o outro. Então, é uma falta de entendimento para que o outro faça aquilo que eu quero. É a ilusão do controle. É a Sim. ilusão do controle. Eu Né? tenho consciência e estou buscando isso, o aceitar as coisas como são, aceitar ela como ela é. Já estou em partes conseguindo, só que eu não consigo chegar no entendimento como isso não me afetar, assim, não me prejudicar. Por quê? Querendo ou não, quando eu vejo, eu estou entrando no meio do bolo junto da mentira, porque mente para um, mente para outro, aí o outro vem tirar satisfação comigo, aí, entendeu? Eu estou sempre no meio da roda. Aí é que tá. Enquanto você defender de alguma maneira essa manipulação e essa mentira, ela vai te colocar dentro da mentira dela. Mas por que você faz isso? Porque você fica tentando proteger, por ser mãe e amar, de algo mais difícil não acontecer. Mais complicado, pior, não é isso? É, Então, quanto mais você protege, mais você livra ela do que pode acontecer. Quanto mais você livra ela do que pode acontecer, mais ela está enroscada. Quanto antes ela se arrebentar, antes ela aprende. Andresa, sim, mas e se for uma coisa muito difícil? Ela vai ter, é o aprendizado dela. sim, Dela, meu, seu, nosso, de todo mundo. Então, assim, quanto mais a gente protege, mais a gente deixa o outro fraco. E o sim, processo de autorresponsabilidade
fica ruim. E aí onde você se machuca? Porque você não compactua mais com essa mentira. Então, assim, por pior que seja, quanto antes ela cair no buraco, melhor. Sim. Porque daí ela vai perceber que ela tem que sair dali sozinha. Ela vai te culpar, ela vai te julgar, ela vai falar que você não ama, ela vai Sim. falar tudo. Uhum. Pergunta como é que eu sei disso. Você pensa que É. eu fazia o quê com a minha mãe? Sim. Eu venho de um processo de alcoolismo. E pelo meu processo, que era uma tristeza profunda, que eu tentava criar uma ilusão de que estava tudo bem. Então eu fui por uma galera, vamos se divertir. Mentira, tinha um vazio sem fim, uma dor sem fim dentro de mim. Aí eu disfarçava de alegria com a galera, com a bebida, com sambinha. Era disfarce puro. Quanto mais eu fazia isso, e eu tentava manipular, porque o meu objeto de desejo era a bebida. Sim. Esse objeto de desejo eu manipulava para conseguir, porque era a única coisa que me trazia uma falsa felicidade, mas ainda era a que eu tinha. Quando eu Sim. fui caindo ao ponto de ir para uma dor tão profunda, de que aquilo não me salvava mais, eu comecei a buscar alguma coisa que me salvasse. Pois é isso que eu penso. Ela precisa cair numa dor, numa coisa tão profunda assim, pra Precisa, precisa, tomar consciência que não tá fazendo a coisa certa pra vida precisa. E eu dela. estou falando de carteirinha. Eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu É, não tinha mais para onde voltar. isso que A você minha mãe falou. não compactuava mais com as minhas. Ela não compactuou muito, mas por muito tempo ela tentou me proteger. Sim, eu já fui bem pior, mas agora eu já consigo colocar muitos limites que antes eu não colocava, mas ainda tá faltando. Ainda tá faltando Porque aquele. eu entendo a dor, tá? Eu tô dizendo, eu tô pegando pelo lado inverso, Sim, tá? Então, eu falava que eu tava, e tudo era porque eu tinha uma dor, e tinha mesmo. Hoje eu tenho consciência disso. Então, a minha dor era um vazio, e era um vazio porque eu achava tudo mal, eu achava tudo ruim, eu achava tudo triste. E ao mesmo tempo, por quê? Porque eu tinha uma capacidade de sentir a dor do outro. Então eu sentia ela numa intensidade maior em mim, era a minha mediunidade. E como eu vim com uma ideia de fazer um mundo melhor, de querer melhorar as pessoas, e eu não estava fazendo, então eu sentia a dor, não estava fazendo nada a respeito. sim. Essa dor aumentava muito em mim, era o meu processo mediúnico e extremamente apurado, né? Que é muito possível de ser o da sua filha também, tá? Então Então, eu penso nela, eu penso, como que uma pessoa pode manipular, tipo, prejudicar as pessoas da família, prejudicar a própria mãe e, tipo, não se dá conta disso e ao mesmo tempo ela tem um coração tão bom que se uma pessoa precisar de ajuda, ela vai ajudar, entendeu? Bem, não, então não dá para é entender. o processo dela. Ela precisa ganhar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você falou que ela tem 29 anos. Ela é muito nova. Ai, Muito nova. é. É. A gente pensa, 29, mas já era para ter. Com 29 eu estava em profunda dor. Ai, Profunda dor. é complicado. Entendeu? De verdade. Com 29 eu estava em profunda dor. Então, eu entendo a sua dor, mas só não. Vou te falar uma coisa para essa dor não atingir você de fato. Não se renda a. Não se renda, se venda, os seus valores. Sim. Não faça isso, porque senão você sucumbe junto com ela. É, porque às vezes para proteger, bem como você falou ali, tu acaba mentindo junto, né? Isso pode colocar Poxa, por você isso que muito hoje mal. eu tinha certeza, assim, não sei que tenho certeza que hoje a Andressa vai me chamar, porque hoje de manhã deu um conflito grande por causa de mentira. E eu entrei na mentira junto, tive que mentir
Por quê? Eu poderia ter pegado e falado para a pessoa, ó, tá aqui o endereço dela, vai lá e se acerta com ela. Não, entrei no jogo, na história, contornando uma coisa que eu poderia ter dito não. Não é minha história, não tem que resolver isso. Porque isso machuca a si, isso te machuca. Sim. Isso fere a sua alma. Então não sucumba, não se renda nos seus valores, Dri. Sim. Não faça isso. Fala, eu não sei, não me interessa, eu não quero saber, não quero mais ninguém aqui na porta da minha casa, eu não sei onde ela mora, não quero nem saber. E se você precisar, não saiba mesmo. E fala, eu não quero saber, isso é problema de vocês, vocês se acertem na rua, eu não tenho nada com isso. Eu não sei, eu não quero mais aqui na porta da minha casa, porque senão eu vou chamar a polícia. E vou botar a polícia aqui na porta da minha casa. E aí vocês se acertam. Você não precisa compactuar, entende? Sim. E nem tá dentro, nem tá fora, entende? Onde você tá assim, eu não tô dizendo que ela tá certa. Eu não tô falando que ela tá certa, mas eu não quero saber disso. Eu não quero conversa Sim. na porta da minha casa, eu não quero conversa, eu não quero. E aí você começa, porque senão isso vai machucar você. Quando a pessoa tava falando, eu tava pensando, né? E até falei, o que eu posso fazer é te ouvir. Eu não posso resolver isso. Eu vou te ouvir e tu vai voltar a conversar com ela e vai resolver. Eu não vou resolver, eu não resolvo mais os problemas dela. Mas eu poderia ter feito melhor, né? Nem ter ouvido, ter falado, não, vai lá e resolve. Eu acho que aí é um momento seu, enfim. Sim. Né? É que isso te entristece, né? Te gera uma dor. E eu, de verdade, eu entendo. Mas assim, eu não tô julgando se você fizer ou não fizer alguma coisa para ajudar Porque daí ela. Não tô. a pessoa Só ainda falou. cuidado para não se. Para que a sua integridade não fique pela metade. Sim, Porque daí a senão pessoa. você passa a ser a mentira. Sim. Então, E daí eu aí você pensei, vai se nossa, odiar. daqui uns dias a pessoa vai ver que, tipo, o que eu falei não era verdade. Poxa, eu entrei junto na mentira Aí ali. você foi tão mentirosa Uhum. quanto ela. Fui tão mentirosa. Isso E que tá aí me é que doendo. dói. Essa é a dor. Até travou. Essa é a dor. Essa é Sim. a dor, Dri. Então, eu não estou dizendo que você pode escutar ou não pode escutar, enfim, mas ter um posicionamento muito firme, por mais que no Tipo, não momento vá doer. Eu valores, entendo. né? Né? Eu entendo, mas assim, mas escutar, ela é bem nova, tá? Fica tranquila. O Espaço Humanidade, meu processo de dor, ele foi longo, bem longo. Eu buscava tratamento, buscava um monte de coisa, mas ainda assim eu não conseguia, entende? Uhum. Ele veio de longa data, então eu estudava, buscava, até que uma hora encaixei. Sim. Então por isso que eu tô falando, ela é nova. Eu Né? tenho Então, seguido você, tenho, né, feito os workshops, coisa assim, e daí mandei algum vídeo seu para ela, mas ela nem me responde. Daí eu penso, tá, eu mostrei, né, mas se ela não tá ó, na hora dela, se ela não... sabe por que que ela não te responde? Vou te dizer uma coisa. Porque se ela assumir que ela tem um problema, qualquer que seja, tá? Sim, Não importa. Ela tem que resolver. Quando eu não assumo, vai eu deixando não pra lá, olho. né? Então faz de conta que eu não tenho um problema, Sim, né? Então eu não tenho. uhum. Não, eu não tenho problema. Quando eu olho e assumo que tenho, eu parto do princípio que se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Porque senão eu sou um saco de batata. Não E tem isso quem faz é o orgulho, entendeu? É o nosso orgulho. A nossa vaidade é muito forte. E então é mais fácil eu não assumir que tem um problema, porque assim eu não preciso resolver. Se eu assumir, eu tenho que resolver. E resolver às vezes é difícil. E aí, se eu não conseguir, eu sou uma porcaria. Meu orgulho vai lá pro pé. Essa era eu. Não Como tenho é que eu ia assumir um alcoolismo? Eu sabia dentro de mim que eu tinha. Mas Sim, assumir ele implica em, bom, agora eu tenho um problema. É a mesma coisa que uma pessoa, falar assim, ó, você tem, né, determinada pessoa tem um câncer. Aí eu uhum. falo, ó, ok, eu tenho um câncer, não quero me cuidar. Problema meu. Eu estou assumindo a consequência
de alguma coisa. Quando eu Sim, assumo que eu tenho um problema, qualquer que seja ele, eu tenho que assumir a responsabilidade de fazer ou não fazer. sim. Entende? É, Então, são só dores e processos que ela vem trazendo. Então, pode ser que ela tenha muita coisa que não seja fácil, sim, porém, enquanto ela não olhar para isso, não adianta, porque mas se ela olhar, ela precisa resolver e ela não se sente forte o suficiente para resolver. sim. É como tem o ditado aquele, né? A frase que a zona de conforto é tão quentinha, né? Dá É, vontade de ficar lá, porque é. mexer nas coisas dá trabalho, né? Dói, Olhar para dentro dói, dá trabalho. mas não olhar dói mais, mas a gente demora muito. Por quê? Porque não se fala disso, né? Sim, Não se fala disso. Se fala no máximo na religião que entrega para Deus, que Deus resolve, é, bem isso mesmo. né? No máximo. E aí, quando não se acredita também no Deus, de que a gente tem uma força maior nos sustentando, fica só no racional, articulando. E aí a manipulação, ela vem só do mental. Só do mental. E aí, quando a gente entra nesse bolo da mentira, o que que a gente faz? A gente sintoniza com seres que estão no mesmo barco. Por isso que eu falei, não seja você a mentirosa. Porque não entre nessa. Sim, Porque espiritualmente falando, você fica rendida. é, Você não tem nem moral para pedir para Deus. Entende o que eu tô falando? sim, Como é que você pede pro seu amparador? Aí você pede pro seu amparador, pro seu guardião, pros seus santos, enfim, como você entende. E aí o intruso, vamos pensar que fosse uma conversa assim. Ele olha e fala assim: Ué, mas ela é mentirosa igual. Aí sabe o que o sim, nosso anjo da guarda tem que fazer? Pois é, você tem razão. Olha pro intruso e fala: ele tem razão. tem razão. Entende? O que nos faz forte é a Sim, nossa moral. é esse que é o problema, que, tipo, eu Então, sei meus valores, eu nunca fiz isso, nunca precisei manipular ninguém. Daí, por que que eu vou e faço isso para, né, se isso é uma coisa que dói proteger em uma... você, não faça. Ah, se não dói, segue o barco. Mas se dói, entende que não é um julgamento, não. Não tô julgando a mãe que faça. Se não Sim, existe uma dor interna, tá dentro do processo, dentro do movimento energético daquele grupo, daquele sistema. Mas se sim. isso dói em você, o seu sistema já está se transformando, né? Então, não se corrompa, porque isso vai ferir a sua alma. Só a verdade vos libertará. Mas não tem nenhuma explicação, assim, digamos, para um perfil de pessoa desse tipo, né? Espiritualmente falando, pode ser que tenha sim. Precisa É, fazer uma consulta, só que essa consulta dela sim. não é sua, Flor. Então, Ninguém vai te dar essa resposta. por Você isso precisa que eu cuidar da sua perguntei, né? vida. Tipo, eu entendo que ela seja assim, eu aceito, né? Entre aspas. Mas como não deixar isso me prejudicar? Você tem que deixar ela se arrebentar. Se lascar para aprender, né? Não aprende no amor, aprende na dor. Exatamente, Então é isso. né? Mas assim, eu entendo a dor, mas é tão maluco isso, mas eu vou querer fechar aqui num pensamento. Jesus também sofreu e Maria também viveu esse sofrimento. Mas em momento algum ela impediu dele passar pelo que ele tinha que passar. Sim. Porque ele tinha algo maior para trazer. Porque ele venceu ali batalhas. E ele foi É. para o deserto, e ele foi para o Monte das Oliveiras, e ele viveu os infernos, ele enfrentou o demônio dele, os demônios internos, os demônios externos. Ele foi contra um sistema inteiro, e ele sofreu as consequências de enfrentar um sistema. E precisava deixar uma mensagem. E a mãe dele, embora sofresse, também não entendia, foi entender depois. É, às vezes por Então, amor a gente acha que tá ajudando e tá, exatamente, né? né? Então, Tá pensa, deixando a se pessoa apegue viver o nesse que tem olhar, que viver. né? Mesmo que você não sei se você tem alguma religião ou não, e se isso, mas se Maria não tem um significado para você religioso, que tenha um significado histórico. O filho Sim, dela foi para a cruz, ela viu ele ser arrebentado, mas ele falou: "Eu vou e me deixa aqui, que eu vou viver o que eu tenho que viver". sim. Ela podia não entender,
naquele momento. E ele também passou por tantos processos, né? Então, quando vai olhar, tem muito mais coisas acontecendo. Então, assim, viva a sua experiência e não tente ficar sabendo e nem manipulando para ela não se. Entendeu? Quero saber o que acontece com ela. Isso aí, eu vou num centro para eles me contarem o que acontece com ela. Isso é problema dela, Sim. né? Só ame, Na hora certa ela vai buscar, se for o caso, né? se for o caso. Se Só for. ame, Sim. só ame. Do jeito que ela é. Amor incondicional. Sem impor condição. Ela não tem que ser assim ou assado. Ela é como é e você ama como é. Sim. Eu sei que é difícil, É né? difícil. Mas eu sei. Quer dizer, eu nem sei, eu imagino, porque eu não tenho filhos. Então eu acho que sei, né? Mas claro que Sim. quando a gente não vive a experiência, a gente não sabe. Mas se apega nessa verdade que existe em você. Porque e até isso faz com que você tenha mais moral, espiritualmente falando também, né? Entrega mesmo para que eles façam o que for preciso, o que for possível. Sim. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada por Eu que agradeço, Dri. entender e me Beijo. ajudar. Tá bom? Fica bem, tá bom? Tá bom. Pode ficar tudo bem. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.